E a palavra de hoje está aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, ela diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ou seja, que fala exatamente da intercessão do Espírito. O Espírito com letra maiúscula se fala a respeito do Espírito Santo, o Espírito de Deus. E ele fala justamente a respeito de que nós não sabemos como falar. Às vezes não sabemos como expressar. Às vezes a dor é tão grande, o desespero é tão enorme que as palavras não saem. Às vezes são momentos de lágrimas, de choro, de desespero e que você não sabe como expressar aquilo que você está sentindo para com Deus. E ele fala, não sabemos orar como convém. E justamente não sabemos orar como convém. Não sabemos, de fato, como expressar certas palavras que vão tocar o coração de Deus. E para isso vem o Espírito Santo. Para isso vem o Espírito de Deus. Ele mesmo fala as palavras que vão tocar a Deus. Ele diz aqui, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ou seja, ele sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ele sabe qual é a promessa, qual é o querer de Deus para a sua vida. Então, justamente, aquele que sonda os corações é aquele que vai poder fazer o seu coração sensível à vontade de Deus. Às vezes eu não entendemos a maneira que Deus trabalha. Às vezes não conseguimos compreender o porquê, a razão, o motivo. Mas Deus, ele age de uma forma única. E ele faz as duas mãos, as duas vias. Ele justamente, a palavra diz que ele coloca tanto o querer como o realizar, ou seja, até aquilo que a gente quer vem dele e o realizar também vem dele. Aqui ele fala que a nossa oração, ela também vai ser de acordo com o que Deus já quer para nós. Ou seja, o Espírito ele já vai colocar no nosso coração a vontade do próprio Deus em nós. Então ele já vai conseguir nos convencer, já vai conseguir trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa mente, trabalhar ali e estruturar, preparar, cuidar, consolar. Ele vai conseguir fazer com que todos esses papéis estejam ali centrados em Deus. Por isso que esse Deus, ele é tão soberano em tudo. Ele é soberano nas vontades, ele é soberano no querer, ele é soberano ali na força, no poder. Ele coloca tudo em nossas vidas. Por isso que não podemos estar vivendo longe dele. Não podemos viver longe da presença de Deus. Muito pelo contrário. Temos que estar sempre sob a mão poderosa, sempre sob a vontade de Deus, sempre ali esperando, aguardando que ele trabalhe em nosso favor. Porque tudo aquilo que nós desejamos tem que vir de Deus. Se não vir de Deus, ele não vai acontecer. Mas pastor, então quer dizer que Deus não realiza meus sonhos? É exatamente o que eu estou dizendo, que ele realiza os seus sonhos. Porque os seus sonhos virão dele. Como eu disse, a palavra diz, a Bíblia diz, o querer e o realizar vem de Deus. Então os seus sonhos virão de Deus. Ah, pastora, mas tem algo que está acontecendo e que eu estou sonhando, eu quero, eu desejo, eu estou insistindo nisso e não tem acontecido. Então digo a você que não é a vontade de Deus para você. Não é aquilo que Deus quer para você. Então não insista quando você passar por uma situação em que você olhar e está tudo dizendo contra. Você pede as confirmações e Deus fala para você que não é aquilo e você insiste. Às vezes muitas pessoas elas sofrem porque insistem naquilo que não é para ela. Diferentemente, claro, de uma bênção que você procura, diferentemente de uma libertação do familiar, de um filho, diferentemente de uma mudança de vida que você precise, mas é óbvio, mas é claro que Deus quer o melhor para você. Então aí é diferente, não é insistir, é perseverar. São duas palavras bem diferentes. Insistir é quando você insiste contra a vontade de Deus e perseverar é quando você permanece firme até a realização da promessa. São duas coisas que vêm de Deus, mas você tem que entender que o insistir, quando você está insistindo
e você vê que a resposta ela não está ali vindo de acordo, tudo está contra, você insiste, mas tudo está contra. Então deixou de ser a perseverança para que você tenha a promessa realizada, para ser uma insistência da sua carne, daquilo que você deseja de qualquer maneira. E aquilo que você deseja nem sempre é o melhor para você. Às vezes o que você deseja, no seu olhar naquele momento, é o melhor. Mas Deus, Ele conhece o futuro, né? Nós não conhecemos. Ele sabe o que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês, amanhã, daqui um ano. Ele sabe as consequências de tudo aquilo que Ele nos dá. Então Ele sabe se nós temos estrutura, Ele sabe se nós temos condições naquele momento, a capacidade que é Ele mesmo que coloca. Ele sabe se a nossa espiritualidade já está preparada para receber aquilo ali. Ele é conhecedor e sabedor de tudo. E Ele ama a cada um dos seus filhos de maneira particular. Deus, Ele nos tem como a menina dos seus olhos, Ele nos tem como um tesouro particular. Ele conhece as suas vontades, conhece os seus desejos, conhece as suas necessidades. Ele sabe exatamente quem você é. Então não se preocupe. Se preocupe apenas em fazer a vontade de Deus, em agradar o Pai. O restante, Ele prepara para você. O restante, Ele coloca no teu coração, na tua vida, no momento certo. E aí, continuando, diz assim, no 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui está dizendo e confirmando o que exatamente falamos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todas as coisas. Não são só as boas, não são só as agradáveis, não são só aquelas que vão te trazer um sorriso no rosto, mas são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que vivem segundo o seu propósito. Ou seja, não é o teu propósito, e sim o propósito de Deus. Então, se você entender que existe um propósito de Deus para a sua vida, você vai entender que todas as coisas no caminho, no processo, no caminhar, ali, em começar, no meio e até terminar, tudo aquilo ali é propósito de Deus. Você não vai se revoltar, você não vai se abalar, você não vai se abater, você não vai desanimar, você não vai desistir, você não vai ficar ali, tentando entender o porquê, a razão, o motivo. Não, você compreende que tudo faz parte do propósito de Deus. Então, todas as coisas cooperam, tudo aquilo que você está vivendo. Mas, pastora, é uma situação tão difícil. Sim, isso faz parte. Ontem eu atendi uma senhora em que ela pediu oração para mim pelo filho. E que o filho já está há muitos anos no mundo das drogas, muitos anos vivendo ali em meio às drogas, e ela falando que ela, antes de sair de casa para ir para a igreja, ele estava ali brigando e falando com ela palavras muito duras. E aí o que ela fez? Ela virou para ele e falou, não, eu vou te abandonar, eu não quero mais saber de você não. Para mim cansei, eu vou te abandonar, não quero mais saber de você. Ela falou aquelas palavras e para mim ela disse isso com muita dor no coração. Ela falou ali para mim, ela repetiu as palavras que ela disse para o filho, já com lágrimas nos olhos, porque com certeza foi no momento de dor, foi no momento de decepção, foi no momento de revolta. Sabe quando uma mãe, uma esposa, um familiar, ali um amigo, alguém quer fazer você despertar daquele transe que você está, daquele sonho que você está, daquele momento que você está ali preso em situações e circunstâncias que você fala, mas como que pode não estar enxergando? E aí vai ali, quer sacudir a pessoa de qualquer jeito para a pessoa acordar? Mas não é assim, esse não é o caminho. Enquanto você age segundo o seu propósito, segundo o seu querer, Deus não age, Ele se retira. Mas quando você faz ali segundo o propósito que Deus tem, Ele age de uma maneira muito especial. Você consegue ver, mas pastora, não é fácil. Eu entendo, não é fácil. Não é fácil mesmo uma mãe que vive ali com o filho numa situação dessa, ou a esposa que vive com o marido sempre ali decepcionando, entristecendo, traindo, sempre nas indas e vindas, vergonha, humilhação. Eu sei que não é fácil, mas por isso mesmo que Deus, Ele nos sustenta. E por isso Ele faz exatamente da vontade dEle. Pastora, mas então não é da vontade de Deus libertar o meu filho agora? Não é da vontade de Deus libertar o meu marido, o meu familiar agora? É a vontade de Deus fazer isso no momento que Ele sabe que é o exato.
Deus sabe o momento de tratar o coração daquela pessoa. E o tratamento, ele não é da noite para o dia. A pessoa ela não se converte a Deus da noite para o dia nesses casos. Às vezes ela precisa sim de ter ali um tratamento de oração. Cada caso é um caso, cada pessoa Deus chama, Deus traz, Deus atrai de uma maneira. E essas pessoas geralmente são atraídas pelo poder da oração de uma mãe, de uma esposa, pelo poder da oração de um familiar, de alguém que ora por ela. E às vezes no momento ela não reconhece, não está ali de braços abertos para dizer, estou reconhecendo que você está orando por mim. Não, ela não vai dizer. Ainda mais porque o diabo, o mal, os seus demônios, eles não querem soltar a vida das pessoas. E por isso que ele vai usar das ferramentas que ele tiver para afastar as pessoas da presença de Deus. E aí ele vai usar até mesmo aquelas pessoas que estão buscando por ela. Ou seja, a partir do momento que você fala para um filho, eu vou te abandonar, não quero mais saber de você, Deus se retira porque você está orando por ele. Deus fala, então você não vai mais buscar, você não vai mais orar por ele. E o diabo entra. Aí entra na mente da pessoa, tá vendo? Nem sua mãe mais quer saber de você. Nem sua mãe mais acredita que você tem jeito. Então, você não tem mais jeito. Desiste, tira a sua vida. Desiste, porque para você não tem mais saída, não tem mais chance. Então tome muito cuidado com as palavras que você usa. Toma muito cuidado com as ferramentas que você disponibiliza para o mal. Porque são ferramentas que você dá para o mal agir na sua vida. Mas muito pelo contrário, você tem que agir com a vontade de Deus. Então, lembre-se, tem um propósito, tem uma razão, tem um porquê, tem uma maneira. E Deus ele vai agir segundo o propósito dele na vida daquelas pessoas que estão ali amando a Deus. E aí, continuando, diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa mensagem é uma das mensagens que eu mais amo na palavra de Deus. Nós somos predestinados. É isso mesmo. Você é predestinado. Você já tem um propósito de Deus na sua vida. Você já tem a ação de Deus na sua vida. Deus, quando você estava ali no ventre da sua mãe, Ele já escreveu toda a sua vida. Mas essa vida, esse predestino que Deus já estabeleceu, para que ele possa ser cumprido na sua vida, é o que está aqui, Porquanto, vou ler de novo, aos que de antemão conheceu, ou seja, lá no ventre da sua mãe, Deus ele te conheceu. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, fomos predestinados a sermos filhos de Deus. Ninguém foi predestinado a ser criatura de Deus, e eu te explico daqui a pouco qual é a diferença. Mas todos nós fomos predestinados a sermos filhos de Deus, irmãos do nosso Senhor Jesus, Ele sendo o primogênito. Então, você já tem um destino e Ele já te conheceu. Ele já determinou tudo na sua vida. E aí, continuando, ele fala, e aos que predestinou, a esses também chamou. Então, ele predestinou, ele deu um destino e ele chamou, ele atrai a pessoa. Então, você nasceu com um propósito. Deus, ele vai te chamar, ou seja, ele vai te atrair. Vem para mim, vem para perto de mim, para que eu possa realizar aquilo que eu predestinei para você. E aí, continuando, ele diz, e aos que chamou, a esses também justificou, ou seja, ele chamou e ele justificou, ou seja, ele deu oportunidade. Se ele chamou, ele deu oportunidade daquela pessoa ser justificada pelo sangue do Senhor Jesus. Então, não tem mais condenação. Não tem algo que te condene. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você tem livre acesso a esse chamado. Você tem livre acesso a ir para a presença de Deus. E aí, para terminar, e aos que justificou, a esses também glorificou, ou seja, abençoou. Deu tudo aquilo que ele tinha predestinado. Então, essa palavra aqui é para você.
É para você que não entende às vezes o porquê, a razão, como. Ah, mas por que não acontece? Às vezes aqueles momentos que você se pergunta assim, mas por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Abra essa mensagem, medita nela. Faz essa mensagem aquilo que é ali, ó, de cabeceira, como a gente poderia dizer. Na verdade, a Bíblia toda é de cabeceira. A Bíblia toda é a mensagem que nós precisamos meditar de noite, viver baseada nela. Mas em momentos que você estiver perdido, sem saber se existe um propósito na sua vida, se existe um porquê da sua existência, se existe uma razão para você estar aqui, esses dias, eu acredito que foi ontem, eu li um absurdo na internet. Uma psicóloga. E eu fiquei assim, passada, abismada, inclusive, ela é até a irmã de uma amiga minha, eu fiquei assim, passada com o que ela escreveu. Ela escreveu assim, e se você não tiver propósito, e se você entender a sua vida, for entender que não existe propósito nenhum? Essa era a frase que ela colocou num post. Eu falei, uai, então eu tô aqui pra quê? Tô aqui por nada, por simples querer do universo? Então quer dizer que eu sou uma partinha ali do Big Bang, estourou, estou aqui por acaso, um corpo como de um ser humano que é tão minucioso em detalhes que Deus faz. Então foi uma explosão que fez isso? Só que não, né, gente? Só que não. Não foi mesmo. Foi só um Deus tão estupendo, maravilhoso, grande, magnífico como o nosso, para nos criar da forma que fomos criados. Perfeitos, à imagem e semelhança de Deus, para sermos filhos de Deus, irmãos do nosso Senhor Jesus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É essa a nossa direção. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa vida e para isso fomos chamados. Então faça uso desse destino, faça uso de ser predestinado, você já é. Então ouça o chamado de Deus, ouça a justificação de Deus com a palavra sobre a sua vida e seja glorificado com o Senhor Jesus e abençoado por Ele para a glória de Deus. Essa é a nossa palavra de hoje, esse é o nosso momento com Deus.